Oi, pessoal, eu sou a Carla, sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre a água. A água é a substância em maior quantidade nos seres vivos. Na água viva, por exemplo, 95% do corpo dela é preenchido por água. O tomate também tem 95% de água. A cenoura, que a gente poderia pensar, quem sabe, que poderia ter menos, não, tem 90% de água. Já os ovos têm uma quantidade menor, 75%, e as carnes, dependendo do tipo, entre 60% e 75%. No nosso corpo, há em torno de 70% de água. Nossa, mas 70%? Aonde está essa água toda? Nas células e nos espaços entre as células, os tecidos e os órgãos. Ela é chamada de molécula da vida, tanto que a gente pode morrer se a gente ficar alguns dias sem água. Segundo a personagem de uma série que eu assisti, ela falava em 3 dias sem água, porque ela disse que há muito tempo uma regra conhecida como regra dos 3, que nós conseguimos ficar 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem alimento. A molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e eles formam um ângulo de 104,5 graus. Ela é uma substância polar e, por isso, ela tem a capacidade de dissolver uma infinidade de substâncias, tanto orgânicas quanto inorgânicas. Por isso, a gente diz que a água é um solvente universal. Se a gente perceber cor, cheiro ou sabor na água, seja ela da torneira, da chuva ou de um rio, por exemplo, isso com certeza se deve a alguma substância presente nessa água. As substâncias dissolvidas reagem mais facilmente, já que as partículas espalhadas apresentam maior possibilidade de entrar em contato então com outras partículas. É por isso que a água é essencial para que as reações químicas necessárias à nossa sobrevivência possam acontecer. Por exemplo, no sangue, várias substâncias, os sais minerais, as vitaminas, os açúcares, são transportados, dissolvidos na água. A água atua como reguladora da temperatura. Isso porque a água apresenta um alto valor de calor específico. Isso quer dizer que ela consegue absorver grande quantidade de calor sem que a temperatura varie muito. Por exemplo, é preciso fornecer quase 10 vezes mais calor a 1 grama de água para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius em relação a 1 grama de ferro e 2 vezes mais calor em relação à mesma quantidade de álcool. Como os seres vivos contêm muita água, essa propriedade faz com que a temperatura corporal praticamente não varie. Podem observar, a temperatura do nosso corpo fica sempre em torno dos 36 graus Celsius, graças à água que a gente tem no corpo. Outra propriedade muito importante da água é a coesão, que é a união entre as moléculas de água. Essas moléculas ficam fortemente aderidas umas às outras pelas pontes de hidrogênio. A separação acontece só quando a gente fornece calor ao material, o que faz a água entrar em estado gasoso, ela se torna vapor. Alguma vez você já viu algum inseto pousando sobre a água? Notou que ele não afunda? Pois é, ele consegue fazer isso por ser muito leve e também porque na superfície da água há uma película formada pela coesão entre as moléculas de água, a chamada tensão superficial. Além das forças de coesão, a água também pode se aderir a outras moléculas, a chamada adesão. A água,
que é polar, tende a atrair e ser atraída por outras moléculas polares. Você já observou o que acontece quando colocamos um papel absorvente seco entre dois copos, sendo que um deles está cheio de água? Faça esse experimento e observe. A água começa a se aderir no papel e sobe por ele até chegar ao outro lado. A água para a sua travessia quando as quantidades nos copos ficam iguais. Graças à coesão e à adesão é que a água consegue subir pelos finos vasos de uma planta, desde a raiz até as folhas na copa de uma árvore. Esse fenômeno é chamado de capilaridade. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Se sim, já vai deixando aquele joinha. Já é inscrito no canal? Se não, vai lá e se inscreve. Se ficou alguma dúvida, deixa registrado lá nos comentários. Até mais e bons estudos!